Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do podcast Fala Tel Esportes. Eu sou Daniel Teodoro Tel, fundador da assessoria, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre maratona e negócios. O que a linha de chegada ensina sobre o sucesso. Nós vamos entender o que o mundo dos negócios pode aprender com o mundo das maratonas. E para falar desse assunto, eu trouxe meu sócio e, além do meu sócio, dois convidados, alunos especiais, que eles acabaram de correr uma maratona, mas nós vamos deixar eles contarem um pouquinho. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí, sobre maratona, negócio, esporte, o que a gente está aprendendo com o esporte em relação a negócios. Então, eu vou deixar cada um se apresentar e a gente começa esse podcast aí que promete muito. Boa tarde aí, pessoal. Thiago Leite aqui, da Tel Esportes também. O Theo já fez a apresentação aí pra gente. E agora vamos deixar os nossos convidados se apresentarem, nome, né, a área que atua, como que a corrida, né, o esporte entrou na vida e atua aí nesse lado pessoal, profissional de vocês. Fiquem à vontade aí. Quer começar aí, Renato? Pode ir. Bom, eu sou o André Salum de Mendonça, sou aluno da Tel Esportes há muitos anos, né? Não sei nem dizer quanto tempo, mas a corrida ela sempre esteve presente na minha vida. Eu acho que foi talvez o melhor refúgio que eu encontrei para desestressar do trabalho, principalmente, para poder descarregar um pouco da energia, da intensidade do dia a dia. E então, desde novo, eu sempre gostei de correr. Mas em 2019 eu comecei a fazer as maratonas, né? E aí de lá para cá foram 6 maratonas e a mais recente é a de Porto Alegre agora, semana retrasada. Né? Boa. Tá recente, tá fresquinho ainda. Tá. Foi boa? Foi boa? O resultado bom? Muito boa. Fiz o Sub-3 lá e tô doente até hoje. Não, mas nós vamos chegar nela. Nós vamos aí, chegar. Calma. Já vou ter dar uma tossida. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou o Renato Costa. Eu sou do ramo de construção e incorporação da incorporadora RL Costa. Sou um pouco mais novo nessa parte de maratona, né? Eu corro há mais ou menos, talvez uns 10 anos, mas na assessoria, digamos, com mais disciplina, né? Estou há 3 anos na assessoria. Fiz minha primeira maratona no ano passado e esse ano foi a segunda maratona e vou encarar mais uma daqui a 2 meses e meio, né? Então, estou aqui ainda na ressaca da maratona também, né? Um pouquinho dolorido, mas animado aí com o processo. E até completando, o Renato é o fundador aí da RL Costa Incorporadora. Ele não só acredita no nosso trabalho, como também a marca dele hoje está envolvida com a nossa empresa. E o André também, através da empresa dele, a gente faz uma prestação de serviço com os colaboradores da BUB. Então, a gente vê como é que está muito conectado hoje o mundo dos negócios envolvidos no esporte. Exatamente. Não são só as pessoas, as empresas também acreditam e valorizam isso muito. A gente estava conversando aqui antes da gravação, né? O tanto que esse incentivo para os colaboradores é importante e vocês também, nos cargos de liderança, acabam sendo referências para eles, né? De motivação, de disciplina, de foco, tudo que você colocou no post lá da prova, que nós vamos chegar lá ainda. E aqui, agora entrando um pouquinho mais no nosso tema, né? Assim, uma perguntinha básica para a gente abrir essa conversa. Qual foi o momento mais marcante que vocês viveram aí com a corrida, que ensinou para vocês, seja para a vida pessoal, seja na área do trabalho ali, da empresa, assim, algum momento que marcou ali, ó, durante essa prova X, teve isso aqui que eu apliquei, teve algum momento assim que vocês consideram marcante? Bom, da minha parte, 6 maratonas eu acho que eu já aprendi muita coisa e a principal delas é que não existe o caminho para completar uma maratona bem, né, com sucesso, ela não é linear. Então, assim, muitas coisas acontecem durante aquele processo e a gente precisa respeitar o processo, respeitar todo o trabalho que foi feito antes. Então, assim, por exemplo, a maratona de Buenos Aires para mim foi a mais impactante para mim até hoje. Foi uma maratona que eu estava, até então, foi a minha quarta, se eu não me engano, e era que eu estava mais bem treinado e para o que eu, né, tinha me comprometido a fazer, e eu não entendi aquilo. Quando eu comecei a prova, eu comecei num ritmo mais intenso do que eu tinha planejado, numa temperatura, condições que não eram favoráveis. Eu cheguei
para a prova mais desgastado, e aí, e mesmo assim, em vez de me adaptar ali durante o período, né, durante a prova, para poder tentar entender que aquilo que eu não ia conseguir fazer o que eu tinha planejado, eu ainda assim eu insisti. E aí me custou caro, né, que no final da prova, faltando 100 metros, eu acabei, minhas pernas falharam e eu tive que ser socorrido ali, me levaram até a linha de chegada, depois eu fui parar no hospital, dei um susto muito grande para mim, para minha esposa. E aí eu acho que o grande aprendizado é que, como nos negócios, né, é, um dia o sucesso é construído um dia após o outro, e que não tem caminhos, encurtamento de caminhos, não tem a gente acreditar que uma coisa vai acontecer se você não preparou para aquilo, se você não planejou aquilo. Então, sorte não entra no negócio. Então, assim, eu acho que esse foi o meu maior aprendizado, e dali para frente minhas provas todas foram bem melhores, porque eu sempre procurei me planejar mais ainda e, né, e me dedicar mais ainda para fazer bem feito. Então, acho que isso É a famosa caixinha de surpresa maratona, né? é Cada caixinha de maratona surpresa. é a maratona, né? É difícil você... O dia é o dia, né? Eu acho que tem muito isso. E ainda assim, né, Theo, a gente sempre fala que você pode fazer tudo certo, mas aquele dia é um dia. Pode ser que seja o dia certo, pode ser que não seja. E você precisa ter maturidade para entender isso, porque tem muita coisa em jogo, né? De novo, não vai ser sua última maratona, ninguém gostaria que fosse a última. Como no trabalho, acontecer alguma coisa, uma eventualidade, né? A gente vive uma gangorra de emoções no trabalho, o Renato sabe muito bem disso. Então, assim, tem dias bons, dias ruins. Mas é um processo, é construído dia após dia, e o dia é ruim hoje, amanhã vai ter um dia melhor, então você tem que ter paciência e maturidade para isso. Você falou tudo, ponto de paciência, né? E acreditar no processo, né? Para mim, ano passado foi tudo novidade, né? Então foi o primeiro ciclo no ano passado, e eu consegui fazer todo o ciclo, assim, tirando que eu tive uma dor no tornozelo, mas eu entreguei todos os longos, consegui fazer todos os treinos, né? Aí você chega e já pensa no segundo ciclo, você pensa, poxa, você vai ter uma experiência ainda melhor, que você tem um certo nível de maturidade já no esporte, né? Mas aí chega, eu não consigo fazer o de 36, quebrei no 36, o de 28 eu estava doente. O que me marcou muito agora, Leite, foi esse de 36. Pô, faltando 1,4 km, cãibra nas duas pernas, cara. E assim, correndo num ritmo mais lento, e é o que você falou, tem coisas que, pô, não dá para controlar, é do dia também, mas obviamente a gente vai entendendo, vai ajustando e ter a paciência de saber, poxa, né, aconteceu ali, mas não quer dizer que vai acontecer na prova. O que eu errei? Onde que eu errei? Né? Porque muitos pontos, né, assim como nas empresas, né, a gente não consegue prever. Por mais que a gente faça um planejamento, por mais que você controle, né, igual eu falei, muita questão de... Para mim, era o mais difícil de controlar a questão de dormir. Com duas crianças em casa, poxa, controla a alimentação, controla o fortalecimento, controla o processo de treinamento, mas dormir, cara. Então, até mesmo na prova, minha esposa chegou junto com as meninas no sábado, 11 horas da noite, eu fui dormir 00:30. Dormi 3h30 para a prova, cara. E entreguei uma prova que eu não acreditei que ia entregar, muito acima da minha expectativa, né? Então, é acreditar, né? Acreditar e seguir o processo. E tem muito a ver também com o negócio, que a gente faz um planejamento de meses, de médio prazo aí, para em poucas horas decidir isso tudo que foi feito. É igual um negócio também, você faz aquele projeto que em poucas horas ele pode ser decisivo ou não, você pode seguir com ele ou não, né? E eu acho que cabe a gente também enxergar a maratona, o que é difícil, eu sei que eu vou falar aqui, mas não como a última coisa que vai acontecer na sua vida. Você preparou ali 6 meses para um dia, é verdade. Então tem toda a ansiedade que gera aquilo, as coisas podem não acontecer como você gostaria, você não controla a temperatura, você não controla o clima, você não controla como é que você vai acordar no dia. Mas, assim, o processo todo também é muito válido, né? A gente teve muitos ganhos durante esse período todo. Ganho de saúde, de rotina, né? Então, vários ganhos ali associados ao nosso dia a dia, que é super válido. Se a prova não saiu como você imaginava, não dá para você achar que tudo foi um desperdício, porque no dia não aconteceu. E vão ter outras. Então, eu acho que o trabalho é isso, né? Como você falou, você traça metas ali, vamos pegar, né? Fazer uma similaridade assim. Você traça metas ali para um trimestre, que é um ciclo. E aí, você define com sua equipe as metas ali, vai trabalhar com todo mundo para a gente poder tentar alcançar aquilo, os recursos necessários, todo o planejamento.
Aí chegou no final, você não alcançou, né, aquela meta específica. Mas o importante é, você evoluiu, você está avançando, porque a empresa não vai acabar no final daquele trimestre, como a maratona também não vai ser a última fim do maratona. mundo. Exatamente. Então, assim, saiu como a gente gostaria? Não. O que a gente poderia ter feito diferente? Vamos fazer diferente, né, remanejar a rota, pensar no próximo ciclo, no próximo trimestre ali, do que você vai fazer para que a gente alcance os objetivos. Então, aí você vai remanejar, e a vida continua, né? Senão, imagina, se fosse uma coisa assim, vou fazer só uma maratona e depois nunca mais eu vou fazer nada, e aí talvez ficaria um negócio meio sem sentido. Mas esse que é o ponto também das empresas. Às vezes a gente joga uma meta muito grande, né? Poxa, chega, não atinge a meta, mas olha a distância que a meta estava da sua empresa e o ponto que você chegou. Tem que comemorar, né? Assim como é a maratona. Exatamente. Né? Hoje em dia, a gente, né, assim, às vezes a gente às vezes conversa muito, a gente acaba vivendo, de certa forma, numa bolha ali de corredores, que às vezes muita gente fica, primeiro pergunta, quando você fez? Quando você fez? E ali, muito tempo final que vai determinar se foi boa ou se foi ruim sua prova. E é o que a gente está falando, muitas vezes todo esse processo, ele é até muito mais importante, né? O tanto que você cresceu, que você entendeu, você evoluiu, você fez treinos que você talvez nem imaginava, você acorda 4 horas da manhã e faz um treino ali super difícil, que às vezes o dia, você pensa, o que o Theo falou, 3 horas, 4 horas ali, que tem que dar tudo certo o tempo todo. Se você parar friamente para pensar, é muito mais difícil dar tudo certo esse tempo todo do que acontecer alguma coisa. É muito mais fácil, o que a gente falou, entra um carro, passa um cachorro, chove, o sol sai, do que ficar ali 3 horas cravadinho, certinho, né? Eu até brinco, falar assim, se fosse uma ciência exata, talvez não teria tanta graça. Eu treinei para X, eu vou fazer isso. Aí você já larga sabendo, vou chegar ali e vou fazer. Acho que a emoção do negócio é justamente isso. Não deu? O que eu posso fazer para melhorar? Deu. Agora eu quero dar um passo a mais. Você acabou de falar, dormi 3 horas e meia, fez uma prova muito além do que você esperava. Exato. Talvez você podia largar, dormir só 3 horas e meia. Já era uma desculpa debaixo do braço ali e te surpreendeu. Então, eu acho que todo esse processo, claro que o resultado é muito importante, mas a gente saber valorizar isso tudo hoje, eu acho que é muito mais importante do que propriamente um tempo em si. Eu fiz isso, ponto, acabou. Né? É tudo que é construído em 12 semanas, 15 semanas, que seja. Não, é a transformação que dá na Sim, vida da exatamente. gente, né? Eu posso falar que mais ou menos há uns 6, 7 anos atrás, eu pesava 78 quilos. Hoje eu peso 63. Obviamente, né, não é só a corrida, né, a alimentação. São hábitos que mudam. É um hábito que muda todos os hábitos angulares em volta, né? Aí você tem que alimentar melhor, aí você tem que dormir melhor, tem que deixar de tomar você tem que abrir mão de algumas coisas, assim como na empresa. Se você coloca uma meta, né, você vai ter que abrir mão de algumas coisas para que isso aconteça, né? Vai ter que ter uma disciplina maior, tanto financeiramente quanto executivamente, né? E aí que está o grande erro da maioria das pessoas, né? Não só na empresa, como nos hábitos saudáveis, né? Planeja muito, na hora de executar mesmo, não executa, né? A gente vive também muita sociedade, né? O imediatismo, Isso. a falta de paciência, ao ter que mostrar para o outro. É um negócio muito importante para a pessoa. Sim. Mas tem hora que a pessoa preocupa muito mais em mostrar para os outros do que para ele mesmo. Eu vejo somente o André, que tem uma turma muito grande, que fica naquela pressão de um querer, ao mesmo tempo, ajudar o outro ali, de dar o resultado. O Renato também tem uma comunidade boa de assessoria. Então, acaba que a gente tem que lidar com isso muito, né, também. Das pessoas ao redor, né? Do que eu vou entregar ou não, se é para eles também, se não é. E o legal da corrida é que é você contra você Exatamente, mesmo, né? Você é melhor, amanhã melhor do que hoje. É né? isso mesmo. Essa turma da corrida, eu acho que tem 2 lados de ver. Assim, existe isso, né? O caso especificamente lá da nossa turma lá, né? Dos Jabutas, né? O nome já é Jabutas, Lebres e Traíras. Traíra. Gosta de ficar pegando no Tem uns pé que do fica lá rindo, não fez, sobrou. Galera gosta de pegar no pé. Na verdade, ninguém tá nem aí se o cara tá fazendo ou não, mas a gente gosta de pegar no pé um do outro. E, por outro lado, eu acho que essa turma é uma turma que motiva você... O dia a dia, né? Quando você está cansado, ou quando você passa uma prova e o resultado até veio muito bem, e aí você não dá aquela desanimada, isso é normal, né? Igual você, fez o sub-3. Agora chega, não quero saber mais.
Você tem essa turma, é uma turma que te motiva a sair e ir lá correr, porque já tem a resenha depois para você encontrar com o pessoal. Então, eles ajudam a manter uma certa consistência de você Sim. estar presente ali e dar continuidade, porque nesse esporte, o maior aprendizado que eu venho tendo assim, nesses últimos anos de maratonista é que a consistência é a palavra-chave Sim, desse negócio. exatamente. Cara, toda vez que eu termino um ciclo e eu já tento engatar ali no próximo, mantendo a performance, mantendo o exercício, talvez não tanto correndo, mas pedalando ou fazendo alguma coisa ali, tentando manter a dieta um pouco mais controlada, eu já chego para o próximo numa condição muito melhor do que quando eu, Exatamente. lá atrás, eu fazia uma maratona, e aí eu ficava 3 meses, não queria nem ouvir falar, estava até arrepiado, né? A gente ficava naquele... Depois para você voltar a sofrimento. Muito mais danado. difícil. Então, a consistência, né, da maratona, né, do exercício, ele é chave para você poder ir alcançando novos, melhores resultados. E não é fácil não, né? Voltar a acordar 4 horas da manhã. É, Depois de maratona. Com esse frio. Nossa, esse frio. Mas aí vem a questão do hábito também, né? De você criar o hábito, e o hábito que é bom. Por isso que eu falo que às vezes a prova por si só ela não é tudo, né? Então, assim, para mim, eu descobri que eu gosto de acordar 4h30 da manhã. Eu gosto de acordar 4h30 da manhã. Então, no Eles final... vão falar isso, esse cara é louco. Esse Vou cara fazer é esse louco. corte aí salvar e mandar todo dia que vai. Hoje eu Eu não vou. adoro acordar 4h30 da manhã, cara. Eu acho que eu gosto de acordar à noite, fazer meu café com calma, porque eu acordo 4h30, mas eu vou começar a treinar ali 5h30, fazer minhas coisas com uma calma, horinha, não sei aquela lógico. correria. Coisa. Só que por que no final do ciclo eu não acordo 4h30? Porque eu sei que dormir é mais importante do que a minha vontade de acordar 4h30. Então eu preciso dormir 7, 8 horas. Eu sou um cara que durmo 6 e pouco. Mas no final do ciclo, do tanto que eu estava correndo ali, 90 quilômetros, se eu dormisse 5 horas e meia, 6 horas todo dia, eu começava a sentir meu corpo cansando. Então, eu gosto de acordar 4h30. Agora eu voltei a acordar, estou acordando. 5 horas, 4h30, não estou fazendo nada. Nem estou indo fazendo exercício nenhum. Mas eu acordo, porque eu gosto de acordar. Então, já começa o hábito ali de fazer isso. Então, é só coisa boa que vem, né, pra gente. Assim, Com certeza. E vocês falaram uma palavra, consistência. Então, é até um dos temas que a gente ia abordar hoje aqui, que a gente acompanha vocês no treinamento. Eu sou treinador do Renato, o Thiago é do André. E, assim, o que eu percebo, até acompanhando um pouco o trabalho que o Thiago faz com o André, um diferencial de vocês dois é aquela disciplina. Quando pega para fazer, aquele negócio, abraça mesmo, que dia ruim, vai lá e faz, aquele resultado que não é bom do treino, absorve, tenta aprender com isso aí até para crescer mais. E essa ligação disso tudo que acontece com o esporte, com a empresa, tem isso também direto na empresa, como que um ajuda o outro, se o esporte ajudou muito em relação até algumas tomadas de decisão na empresa. Até a gente conseguir chegar num ponto de equilíbrio na empresa é uma montanha russa. Então, pô... Existe esse ponto? Existe, claro. Eu estou procurando ainda, tem 20 anos. Mas assim, né, por exemplo, hoje estou com 13 anos de empresa, né, pô, então até você chegar a atingir um nível de maturidade gerencial demora tempo, né? Então, como você falou de ansiedade, muitas vezes as empresas abrem, acham que amanhã já estão ganhando dinheiro, que isso vai se sustentar. Então, o grande ponto também da corrida é a sustentação, é a consistência, né? Então, é a mesma coisa da empresa. Por mais que você desenhe um plano, que você traça o plano, né, vão ter certas circunstâncias ao redor que vão atrapalhar aquele plano de acontecer. E você tem que redesenhar, né? Assim como eu quebrei no 36. Pô, o que aconteceu? Né, vamos entender o que aconteceu, vamos corrigir, assim como na empresa também. Né? Vai lá, você desenha um plano, desenha uma meta, uma série de atividades. Algumas atividades vão fugir do controle realmente. Você tem que ajustar o plano para que isso aconteça de uma forma saudável para a empresa, né? Eu acho que a BUB, né? A BUB é uma empresa relativamente nova, né? A gente é de 2018, uma empresa que está num crescimento muito grande. Acho que vocês sabem, né? A gente gera energia renovável, né? Distribui para os nossos clientes essa economia na conta de luz. E a BUB hoje ela tem 50 mil clientes que recebem energia todos os meses da nossa empresa. Um ano atrás, a gente tinha 20, a gente tem 50 mil, a gente deve chegar no final do ano com 100 mil clientes. O que dá aproximadamente aí 300, 350 mil mineiros, que é mais de 1 em 100, né? Então, é muita gente, são muitas famílias que recebem essa energia nossa. Então, assim, a gente está no... E aí, o que a corrida, para mim, é importante nesse processo todo? Primeiro, de novo, eu acho que isso aqui talvez seja o mais importante para mim.
é um momento que eu tenho só meu para descarregar toda a minha energia, minha frustração, ali, meus anseios, minha ansiedade do dia a dia do trabalho. Porque eu adoro corrida, como eu adoro trabalhar, eu sou um cara muito intenso. Então, né, o Theo comentou assim, a gente, a gente é determinado ali em fazer o exercício. Aquilo que eu sou exatamente na corrida é o que eu sou exatamente no trabalho, é o que eu sou exatamente na vida. E eu acho que é uma característica das pessoas. Eu não consigo imaginar uma pessoa que fala assim, não, o cara é extremamente focado em correr, fazer tudo certinho, bem determinado, e o trabalho ele é avacalhado, não leva a sério. Eu não consigo ver essa... Então, normalmente as pessoas são, quando eles são em tudo. Isso aí. Então, mas a gente precisa entender que a nossa vida ela é a vida composta por trabalho, família, amigos, esporte. Então você precisa dosar isso tudo, né? Porque senão você fica uma pessoa. Só que você também não consegue dar o melhor do seu em tudo ao mesmo tempo. Então você tem que escolher momentos. Você está no momento do ciclo, você está mais dedicado ali no esporte e você dá toda a atenção, obviamente, necessária para sua família e para o seu trabalho. Mas o trabalho é o que vai te garantir a sua paz também para você poder fazer tudo o que você precisa fazer. E então essa dedicação nos treinos e no trabalho, eles andam juntos, assim, não tem como separar. Eu costumo brincar assim, meus colaboradores, assim, alguns mais próximos falam comigo que quando vem mensagem 4h30, 5 horas da manhã, é porque teve alguma epifania, nem nada, mas é porque como você acorda cedo ali, eu acordo e enquanto eu estou fazendo meu café ali, eu já começo a mandar uns áudios, umas coisas que eu vou lembrando. Até porque eu também fui dormir cedo, né? 8h30 ali, 9 horas eu já fui dormir. Então, quando eu corro, eu termino de correr, eu costumo ter umas ideias também, eu já disparo ali, já aviso para a turma, falo, olha, eu pensei nisso aqui e tal. Aí eu já chego no trabalho muito mais animado, né, de manhã, naquele gás. E tem tudo a ver. E quando eu não estou fazendo exercício, por alguma coisa muito séria, assim, tem muitos anos que eu não tenho isso, mas de alguma lesão que eu cheguei a ter, mas que eu fiquei ali 1 mês sem fazer nada, pô, minha esposa e meus colaboradores, eles sentem isso. Com certeza, meu nível de estresse fica muito mais alto. Com certeza. Você não tem onde escapar, você fica ali, pô, aquilo está te fazendo falta, então você fica mais nervoso. E aí suas decisões ficam piores, você fica mais agressivo, mais reativo. Então a relação fica mais difícil. Boa. Tá tudo Isso é um ponto que eu sempre falo assim com os alunos. Às vezes o cara está passando por um momento, precisa desligar da assessoria, né? Algum problema da família, enfim. Eu sempre falo, ó, não tem problema nenhum, mas não deixa de treinar, porque a corrida ou a atividade ela vai te ajudar nesse momento que você está passando. É isso. Porque senão você fica focado 100% só no problema. Então tira aquela meia hora, 1 hora do dia para cuidar de você. Esquecer, deixar a cabeça leve, porque senão é o que você falou, você fica só trabalho, problema, você não descarrega essa energia e aí é perceptível a mudança. Isso é com todo mundo, não é? Com certeza não é só com vocês. E até pegando um gancho de uma fala sua, assim, e aí para os dois, claro. Já teve algum momento, assim, durante um treino que tinha que tomar uma decisão importante, ficou ali na corrida e aí deu um insight, tipo, é isso que eu preciso fazer, é isso que eu vou fazer, assim, naquele momento que você tá só você ali, aquela hora, 2 horas correndo ali, pô, eu vou tomar essa decisão, vou fazer isso. Que veio durante um treino ou não? Geralmente os insights vêm pós-corrida, né? Pô, porque eu tô ali fazendo Pós-treino bom, né? Pós-treino bom. Eu não consigo pensar em nada, né? Mas, brincadeira à parte, realmente, né? Voltando para casa, é aquele momento, poxa, você ainda tá, digamos, com a adrenalina lá em cima, né? Aí começa a vir, pô, o que eu tenho que fazer no dia? Né? Eu sou uma pessoa muito organizada com relação à agenda e tudo, eu já dou uma revisada na minha agenda, peraí, isso é que eu posso fazer dessa forma. E a gente chega numa reunião que tem no dia, né, pós-corrida, pô, você já chega todo animado com um monte de ideias ali que se eu não tivesse corrido, muito provavelmente eu não teria. Né? É isso. Eu não gosto de, sendo bem transparente assim, de sair para correr pensando no trabalho. Porque senão você não relaxa, não concentra naquilo que você está fazendo. Eu gosto de focar na respiração ali, focar na passada, tentar não pensar em muita coisa e talvez até ouvir uma música quando eu estou com a cabeça muito cheia, com a minha cabeça está, né, toda hora muita coisa, mesmo assim o pensamento fica vindo do trabalho. Aí eu ligo uma música às vezes para poder distrair. É justamente o contrário. Eu não gosto de pensar em trabalho quando eu estou correndo, porque eu sei que é porque eu estou, senão eu não relaxo. Mas depois é o que o Renato falou, é muito natural, assim, a gente não sabe de onde que vem, mas vem. Então você faz aquele, e quanto mais longo,
normalmente melhor. Então, você fica 2, 3 horas ali, na hora que você termina, se você tiver seu tempo para você poder ficar sozinho ali, você vai ter vários insights, várias ideias. Você está com a cabeça fresca. Você tá com a cabeça, você não ficou pensando em nada, então você está relaxado. Mas mesmo quando é aqueles treinos longos, que dura 2 horas, 2 horas e meia, que eu, por exemplo, faço os 3 esportes. A natação, por exemplo, é um esporte que eu uso muito para pensar. Não, natação Geralmente eu fora. faço um planejamento de empresa, estou nadando. Que você fica para lá e para cá na piscina. Só vendo o azulejo lá embaixo. E corrida também, quando eu estou com treinos mais longos, somente mais sozinho, eu tenho hora que eu consigo, eu gosto de conectar mais até com minha rotina, com a minha empresa, com o que eu tenho que fazer ou não, com problema ou não que eu tenho que resolver. Que essa hora tem hora que, através ali, naquele momento, eu consigo até alguma ideia, alguma... O problema é que a gente tem tanto problema para resolver. Que a gente não é tanto Tem que fazer problema, maratona todo dia. Então assim, eu não sei. Assim, claro que é inevitável, tá? Você começa a correr, na hora que você vê, você está lá pensando naquele problema. Aí você está correndo, está pensando naquele problema e você não quer. Eu não quero pensar naquilo ali, aquela hora. Eu já vou ter o dia todo para pensar naquilo e poder. Então, quero aproveitar aquele momento para eu relaxar, né? Tirar toda essa energia, porque senão você fica tenso. Automaticamente você fica tenso para tentar achar que você vai resolver o problema ali, mas você não vai porque você não está relaxado. Você resolve o insight de um problema, ele vem quando você está relaxado e está, né, fazendo alguma coisa que você está curtindo. Aí vem. Mas se o problema, você fica pensando em problema ali, você não consegue. Eu acho que talvez seja o inverso. Então eu prefiro deixar para depois ou antes, quando eu acabei de acordar, que eu estou com a cabeça fresca. Mas normalmente é antes e depois, assim, mas durante o exercício eu gosto de concentrar no exercício. Não, e é impressionante o tanto que o corpo acostuma, né? Terça-feira, aquela super terça, né? Super Correndo terças. 24 quilômetros, chegava em casa 7 e pouquinho da manhã, começava muito cedo, leva filho na escola, vai na, né, reunião no escritório, busca filho na escola, roda a obra de tarde, né, chega no final do dia ainda tem que brincar com as meninas. O dia tem de 35 noite, horas. né? E assim, é impressionante, chega em casa 7 horas da noite ali, 6h30, pô, você tá inteiro, você tá bem, você tem condições ainda, né? Apesar que você acordou 4 horas da manhã. Então é incrível a força que você começa a ter para que tudo aconteça, né? Então, por quê? Você tem que abrir mão de alguma coisa, né? Então, por exemplo, quando eu decidi começar a correr mesmo de forma mais disciplinada, com assessoria, peraí, eu não posso deixar de brincar com a minha filha, então não posso correr de noite. Então eu vou ter que abrir mão do sono, cara. Né? E dormir, eu não tenho como dormir 8, 9 horas, depende muito das minhas filhas. Né? Então eu vou ter que dormir, acostumar a dormir talvez 1 hora a menos, acordar 4 horas. E é impressionante como que o corpo acostuma com a alimentação melhor, com essa rotina e com tudo, e você fica mais forte, menos cansado do que quando não corria. Isso que é legal. É isso. E geralmente as pessoas dão muito desculpa de falta de tempo. E a gente vê, principalmente, quando a gente está com 2 empresários aí de sucesso, que não é ele faz maratona porque a vida dele é boa, ele é dono de empresa. Mas quando a gente vai ver a realidade é totalmente diferente, né? São madrugadas acordando aí para treinar mais cedo, porque tem uma agenda a ser cumprida. Então, isso tudo também na própria empresa, isso reflete alguma coisa em relação ao time da empresa, quando eles começam a enxergar isso aí, pô, o dono está fazendo isso, e eu fico reclamando que eu não tenho tempo para ir meia hora ali na academia. Eu não sei se eles reclamam que não tem tempo para ir e tal, mas eu acho que eles enxergam isso quando eles sabem, por exemplo, da minha rotina de acordar 4h30, 5 horas para poder fazer os treinos que eu preciso fazer, para poder levar minha filha na escola, né? Que eu tenho meu compromisso de levar ela na escola. Aí depois de lá eu ir para o trabalho e do trabalho sair, chegar em casa, né? E jantar com minha esposa e se der tempo ainda brincar com minha filha e dormir para poder no outro dia acordar 4h30 de novo. Então assim, talvez o que deva ser considerado é o seguinte, pô, será que você está disposto a acordar esse horário? Primeiro, acho que tem que avaliar se a pessoa tem esse cronotipo também, né? Também não podemos ser injustos aqui e dizer o seguinte, todo mundo tem que acordar 4h30. Não, tem gente que tem cronotipo vespertino que precisa acordar 7 horas da manhã, mas ela vai treinar à noite. Vai trabalhar até 10 horas Isso, também. vai trabalhar até 10 horas da noite, ela vai correr à noite, 9 horas da noite. A gente gosta, né? Eu, primeira maratona, um parênteses, né? Primeira maratona minha que foi do Rio, eu treinava terça e quinta à noite e sábado eu começava a correr na Lagoa, 9 horas da manhã. Eu tinha certeza que eu era um cara noturno, vespertino. Aí eu conheci minha esposa nessa época também. A gente casou um pouco antes. E aí eu descobri que eu era matutino e aí eu comecei a acordar 4h30, 5 horas da manhã. E hoje é o que eu gosto. Mais.
Então, assim, eu acho que tempo todo mundo tem Uhum. para fazer uma maratona, para treinar para uma maratona. Ah, putz, quero fazer uma maratona, um sub-3, em 2 anos, 3 anos depois ali que você começou a treinar. Aí eu acho que o nível de dedicação que você vai precisar, de equipe, de investimento de pessoas para te ajudar, talvez mais horas. Aí talvez a pessoa tenha que fazer essa avaliação, se é para todo mundo e tal, não. Mas para fazer uma maratona, todo mundo tem um horário. Mas aí precisa de planejamento, de organização, Sim. rotina. Precisa fazer o que você precisa fazer dentro de um trabalho também, senão não sai. Acho que isso é um pouco. É muita falta de prioridades. Exato. Às vezes as pessoas falam, é falta de tempo. Não, prioriza. Se você realmente quer alguma coisa, você tem que fazer. Porque o que acontece muito dentro das empresas, o que acontece muito também nas atividades físicas, eu vou emagrecer. Bom, a meta é emagrecer, beleza. Fez o planejamento, eu vou no nutricionista, tem que fazer atividade X, tem que fazer Y, beleza. Na hora de executar mesmo, não executa. E tem uma coisa que eu acho que é muito diferente, às vezes, também do empreendedor e, às vezes, de uma pessoa que é um executivo ou um colaborador, é que o nosso trabalho ele não termina no momento que a gente sai da empresa, né? Você fica ligado. Eu acho que esse é o pior. A gente acorda pensando nisso, por isso que a gente tem as ideias. Sabe por que as ideias vêm de manhã? É porque provavelmente eu fui dormir pensando naquilo Uhum. e acordei também tentando ver como é que eu vou resolver aquele E problema. dormindo também você está pensando nisso. Então assim, o que mais me... E aí a corrida entra importante por causa disso. O que mais me cansa, vamos chamar assim, é o desgaste mental. Por isso que a gente consegue correr esse tanto. Fisicamente, o meu trabalho ele não me demanda. Pelo contrário, ele me ajuda na recuperação física, porque eu fico muito tempo sentado, pensando na corrida. Mas, mentalmente falando, o meu é muito desgastante, pela responsabilidade que a gente tem. No final de contas, são mais de 100 colaboradores que a gente se sente responsável Sim. pela São carreira 100 famílias, né? É, É o são que eu 100, falava na pandemia. São 104, Eu tenho famílias que 105. dependem da empresa, então... É isso. Então a gente quer o melhor para eles, a gente quer que eles se desenvolvam. Então a gente está o tempo inteiro pensando, além dos colaboradores, a gente tem os nossos acionistas também, que de certa forma esperam por resultados. Então o meu papel ali, ele é desgastante mentalmente do momento que eu acordo ao momento que eu vou dormir. Sim. E aquele, você tem que saber separar o profissional do pessoal. Cara, quem é empreendedor nesse país sabe que é muito difícil. Você não desliga ali seu celular quando você sai da empresa e volta à realidade no outro dia de manhã. Não é assim que funcionam as coisas. Então você precisa ter o seu momento, sua família, tem que tentar respeitar ele. O seu momento sozinho, que no nosso caso é da corrida, você tentar respeitar ele para você poder também respirar. Sim. Porque as outras horas todas você vai estar pensando no trabalho. Esse é um fato. Então... O que a corrida me ajudou muito foi controle de ansiedade. Assim, nós somos ansiosos por natureza. Então, quando a gente desenha uma meta, a gente já está pensando amanhã. Planejamento estratégico, daqui 3 anos, 5 anos, a gente quer que venda isso amanhã. Peraí, você não está pronto hoje, igual a maratona, né? Então, assim, o ponto até que o Theo fala muito, paciência. Eu lembro até paciência e processo. Paciência. E isso realmente me ajudou muito na empresa. É uma forma de enxergar diferente, automático. É algo automático, né? E eu acho que isso é muito do que a gente já falou, assim, essa ansiedade, talvez, ela venha muito por causa do meio também, véio, porque não é nem... Mas eu tô lá assim, não, Renato, você tá treinando bem, véio, eu acho que você consegue fazer 3:15 na maratona. E às vezes nem é o seu objetivo, mas tipo assim, aí você fica com aquilo na cabeça, pô, será que então eu tenho que fazer isso, entendeu? Eu acho que é igual a gente tá falando, são poucas as pessoas que talvez saibam realmente a rotina suas, que acorda, a pessoa não vê, mas aí na hora que saiu o sub-3, pô, o Dangola deu sorte, velho. A prova tava fria. A prova tava plana. Entendeu? Tipo assim, a pessoa não vê o cara acordando 4:30, os pepinos que tem que resolver no escritório. É só assim, pô, a prova tava menor, velho. A prova tava fria também, aí tava tranquilo. O Aguiar foi do lado dele, puxando. Foi carregando o cara. Por isso que a gente falou muito dessa questão do processo. Eu acho que cada um, né, eu, Theo, você, cada um sabe o que fez para chegar até ali, né? E você não tem que fazer porque o outro falou que você vai fazer ou porque você tem que mostrar. Não, você evoluiu, você curtiu aquele processo, talvez ali é você com a sua esposa, você sabe tudo que você passou para chegar, para estar, por exemplo, naquela linha de largada, e aí é curtir aquele momento ali da prova, né? Eu falo por mim, eu não fiz o resultado que eu queria, mas em tempos atrás eu sairia muito frustrado. Mas hoje eu consigo entender que, pô,
realmente não era o momento ali, né? De eu vejo meu ciclo, não foi um ciclo tão bom, mas a gente sempre cria expectativa e vamos lutar para fazer, mas aí você volta lá pro Belvedere, a turma cai no pé, mas assim, eu no meu interno, eu sabia que ia ser muito difícil eu buscar o tempo junto com vocês, porque eu treinei sempre um pouco atrás. Mas a gente tem que buscar, mas eu sabia. Só que o meio ali não sabe. Então, pô, não sei o quê. Só que aí você precisa de uma certa, que a gente falou, maturidade para entender isso tudo. E entender que, pô, não é. Eu falei isso no outro podcast, né? Eu também tenho 2 filhos. Às vezes o momento de vida não é para estar buscando 100% de performance. Então os meninos estavam lá, eu queria muito mais que eles vissem, né, eu fazendo uma maratona, cruzar uma linha de chegada, que para eles fazer 4 horas ou 2 horas, eles não vai mudar nada. Eles querem que eu passe ali no 40 inteiro, e bata a mão não neles, caindo, entendeu? Então acho que isso hoje para mim tem um peso muito maior. Não você pode falar que eu não quero fazer o tempo, claro que eu quero, mas hoje tem um peso muito maior. Né? Mas é o que eu falar, a gente volta ali no dia a dia do treino, tá todo mundo assim, pô, Leite, só você que não faz. Mas, cara, isso é normal, velho. Faz parte. Né? Mas por isso que eu falo assim, cada um sabe aonde o seu calo aperta, né? As batalhas que chegou para chegar até ali, e o resultado é seu, velho. Você não precisa ficar nessa, eu tenho que fazer, eu tenho que postar. Tem até uma brincadeira que o pessoal às vezes faz, se você não pudesse, você nem tem Instagram, então você nem entra, mas se você tivesse que fazer uma maratona sem postar na rede social, sem Strava, você correria, tirar uma foto? O povo ainda fica assim, será? Ali, tipo assim, você está fazendo para você ou você quer fazer para os outros, né? Então, e eu nem tenho Instagram justamente porque é uma coisa que me tira o foco. Sim. Eu não consigo enxergar. Às vezes eu recebo algumas coisas interessantes no Instagram que eu acho que seria legal se eu tivesse para ver, mas eu tenho certeza que é tão pouco em relação à quantidade de coisa que não vai me agregar em nada, que eu, há 5 anos atrás, 4 anos atrás, eu resolvi não ter o Instagram justamente para não tirar meu foco ali do meu trabalho, do meu dia a dia, da minha vida e tal. Porque igual a gente tá falando, a pessoa vê, pô, o Angola vai no jogo do Galo, adora tomar e fez uma maratona, isso é fácil demais, velho. Só que o cara não vê isso, que acorda 4 horas da manhã, que é 2 horas treinando no Belvedere. E eu acho que nesse post, mas eu tenho LinkedIn, né, que é do trabalho, é uma ferramenta interessante para o trabalho, assim, principalmente para promover a empresa, a nossa empresa. E eu fiz um post, né, não sei se a gente fala aqui agora, mas fazendo essa comparação, né, da maratona com o trabalho, assim. Tudo que a gente falou aqui, reforçando, aí eu tenho uma coisa que eu reparei muito, assim, que é o seguinte, o dia que a gente fala, a gente conversando sobre isso, você está falando do sub-3, né, do ciclo, você sabia que poderia não conseguir e tal. O sub-3, eu acho que as pessoas estão banalizando, de certa forma, o que significa isso. Porque o que eu pude perceber é que, para eu poder fazer, comparado sub-3 hoje com as outras maratonas que eu fiz até hoje, ele foi algo muito mais desgastante. Eu não estou falando fisicamente, não, mentalmente também. Você se cobra muito mais. Todo treino é muito mais importante. Todo treino, fala, será que vai dar ou não? Porque tudo é no limite, não tem gordura. Porque se você vai fazer uma prova 3:15, se você chega a 3:17, 25, 3:13 ou 3:30, não muda nada. Você fazer sub-3, você faz, você não vai. Do 59, 3:00 já não chuta o balde. Então, assim, a sua cobrança interna, ela é maior. Então, você começa a perceber que você fala, e aí começa a te atrapalhar também em tomadas de decisão de outras coisas, porque você está ali focado, bitolado naquele negócio. Você começa a perceber que uma das grandes diferenças que eu aponto sobre isso, né? Você não faz sozinho. Uma coisa é você corre a maratona sozinho, mas você não faz um sub-3 sozinho. Sem uma ajuda, sem um nutricionista, sem talvez uma atividade física externa, que não seja só corrida, né? Um reforço, um personal ali. No meu caso, eu fiz uma massagem, uma fisioterapia, o seu treinador que vai. E aí não é só ter a planilha, é você fazer essa troca, né, de experiência com o treinador ali, que eu faço muito com o Leite. O Leite sabe, eu não tenho nenhum exercício, nenhum treino que eu faço que eu não vou lá e faço um comentário para ele. Nem que seja para dizer o seguinte, pô, foi bom pra caramba e tal, bota a notinha, se eu estava bem ou se eu estava mal. Para ele ir pegando ali e vendo como é que eu tô. Então, sozinho você não faz, cara.
Uma maratona você faz, mas aí a maratona por si só ela vai te trazer só uma coisa, que é aquela coração, provar para você mesmo que você é capaz de correr. Você não precisa acordar todo dia cedo, se você matar um treino, não vai mudar nada. O sub-3, não, cara, o sub-3 você tem que ser bitolado ali, organizado. Assim, a não ser quem seja privilegiado, que não é o meu caso, né? Que peso quase 90 quilos, então, tipo assim. Então, eu não sou um cara privilegiado que nasci para correr, assim. Então, é um outro nível de intensidade de trabalho em equipe. E aí eu acho que é um pouco, quando você fala de empresas assim, empresas que são mais maduras, mais sólidas, né? Que estão crescendo. Quando você chega a um certo estágio da empresa, que você levar ela num outro patamar, é isso. Aí já começa a ser um outro nível de entendimento, de pessoas, de equipe, boas pessoas te ajudando, todo aquele aprendizado que você teve no passado com as outras coisas, as frustrações, as lesões. Vamos falar que a gente não tem lesão? A gente é ano sim, ano também. Então, a gente já conhece, né? Eu já tenho uma lesão na minha carreira, porque eu já conheço ela. Eu e ela já temos um relacionamento. Tem um nome já, ela tem um nome já. Já tem um relacionamento. Já virou um casamento. É um casamento. Ela me faz ir para bicicleta antes dela aparecer. Então, Como é que é? Já chega lá na academia, tá machucado, né? Já vem comprar crédito de bike, tá machucado, né? Tem uma academia de bike lá perto de casa, cara, que eu acho que foram 3 meses, né? Que é em 2 anos. Eu chego lá, fecho o pacote de 30 dias. Aí na hora que eu pego a escadinha, que eu subo com minha sapatilha já, que eu já sento na Vatbike, os caras, Andrezão, machucou, né? E tal, tá de volta. Então é isso, cara. Eu acho que a vida é isso. Muito bom. E a gente falou um pouquinho até de pressão, e até voltando agora, que foi muito recente a Maratona de Porto Alegre, eu até em cima do que vocês viveram, que são 2 histórias que buscam um resultado, que é importante para vocês mesmo. E eu acompanhei, o Renato, a família dele chegou lá na véspera da prova. Então, como lidar com isso aí também, né? Minha família chegou aqui só para eu ver eu fazendo a maratona. E não só a família, também a empresa toda gera uma expectativa. E o André, esse maluco aí, ele fez umas 5 blusas escritas sub-3. Tem que contar. Que ele deixou dentro da mala. Então, como que passa aí na cabeça? Se não faz, ia virar a blusa do lado da vez para usar. Alguém compartilhou isso com o seu? Ele foi um negócio só seu mesmo? No dia bateu uma luz em mim que eu controlei muito bem a ansiedade, né? No ano passado eu sofri bastante com ansiedade. Agora você correu muito feliz e muito... Não, totalmente diferente de um sub-3, né? Porque eu tinha lá 3h20, 3h20, beleza. Tem hora, posso até cortar, tem hora que eu cheguei no dia eu falei, quer saber? Pô, minha família tá aqui, cara. Eu quero fazer uma prova tranquila, né? Então, assim, fui dentro do ritmo, né? Poderia ter feito uma 3h20, mas não, eu tava 3h10 com 40 quilômetros. Pô, não tava difícil, né? Ia dar 3h21, quer saber, cara? Vou reduzir, falta 2 quilômetros para chegar ali, ver minha esposa, eu tava bem. Poderia ter, eu falo reduzir, assim, reduzir o pace, aumentar o pace, né? Isso. Eu poderia ter acelerado ali, eu tava bem fisicamente, falei, cara, nada. Pra quê? Na hora que eu encontrei o Theo até viu, eu tava cantando, né? Fui lá, parei, abracei minha esposa, beijei as meninas, chamei minha filha para ir comigo, né? Ela não quis ir, meio assustada ali. Aqui é multidão de gente. Poxa, pra quê? Naquele exato momento eu tava pronto, cara. Se eu chegasse em 3h17, 3h18, 3h... Então, assim, isso para mim foi o melhor resultado que eu tive na maratona. Disparado, né? Então, eu consegui me controlar ali, né, de uma ansiedade, talvez pela presença da minha família ali, me ajudou muito, né? E tudo isso também, a gente vive isso na empresa o tempo todo, é o que você falou, são vidas ali que estão com a gente, né? São famílias que estão ali com a gente, a gente tem que realmente, não só colaboradores, cliente, investidor, né? Um monte de pressão, um monte de coisa que acontece ali que você não controla, como que eu vou resolver isso, né? Então a corrida realmente, ela me ajuda muito a pensar melhor, assim, tem um problema, tá? Eu sei que tem um problema, eu tenho que resolver, né? Então, esse é o grande ponto, né? Não, a história das camisas é boa. A história das camisas. Você sabia dessa, né? Eu mandei fazer. Fez umas 5 camisas. Eu mandei fazer 3 camisas sub-3 e um moletom, porque eu sabia que ia estar frio. Eu mandei fazer um moletom sub-3. Bom que você mesmo se pressiona. Então, assim, mata aí, mas né? por que eu fiz isso e coloquei na mala? Primeiro porque eu acreditava. Sim. Então, assim como na minha empresa, eu acredito na minha empresa e eu acredito no que a gente no processo do que a gente está fazendo no dia a dia para alcançar os objetivos da empresa,
eu acreditava no resultado porque eu sei o que eu fiz para poder chegar no resultado. Então, eu sei como é que foi meu ciclo, eu sei como é que foram meus treinos. Então, assim, eu sabia que era totalmente possível. Então, eu fiz por causa disso. Não fiz porque, puta, não sei se eu consigo ou não, mas vou fazer. Louco. Não, eu Saiu de acredito. 3,15 e eu vou fazer sub 3 agora. Mas foi o que aconteceu, mas só que em novembro, né? Mas eu falei, vou fazer, eu acredito e vou fazer e vou levar para fazer. Realmente eu teria um problema se não tivesse acontecido, porque eu não tinha roupa para usar. E eu mandei para a turma realmente deu gargalhada. Mas, pô, eu acreditava no processo. Então, eu acreditava em tudo que tinha sido feito, né? Na preparação e tal. E é claro que eu gosto sempre de frisar isso, né? O dia é diferente. Eu comparei, né? Eu fiz uma comparação assim dos meus primeiros 28 quilômetros, por exemplo, na prova, comparando com meus 28 quilômetros de ritmo. Eu estava mais desgastado na prova do que nos meus 28 de ritmo. O meu 28 de ritmo foi muito bom, mas o da prova, eu senti, quando eu comecei a correr, e esse eu acho que é um grande aprendizado, você se conhecer, né? O autoconhecimento. Sim. Quando eu comecei a correr naquele dia, eu falei o seguinte, vai dar, vou trabalhar para isso, mas eu não estava no meu melhor dia, naquele dia que você fala, estou bem demais. Não estava, eu estava um pouco cansado, eu estava sentindo dormência no pé, minha panturrilha que nunca tinha doído começou a doer. Mas aí, o que você faz quando é assim, né? Quando você tem esses steps backs, essas coisas que você fala, nossa, acho que talvez nós não vamos conseguir, não vai dar certo, o resultado não era esse que a gente estava esperando assim no começo. Você acredita no processo, acredita em tudo que você fez e toca o pau. E vai embora. E no final, o que tem que entrar? O coração e a mentalidade, a força da cabeça. Porque o corpo, no quilômetro 38, 39, já vontade que você tem de você reduzir ali para poder, né, curtir a chegada e não passar aquele sufoco é muito grande. Sim. Mas aí você lembra de tudo que você fez, lembra das camisas na mala, lembra do negócio, você fala, porra, não vai dar, vou ter que chegar. E aí você entrega o algo a mais. Eu acho que isso é a característica do empreendedor brasileiro, é essa, né? Nas coisas, na hora que apertam, não sai como esperado, não sai como planejado, você vai na força do coração, na raça, na vontade, e aí você ganha uma batalha, perde outra, mas vai ganhando algumas, e o importante é você ganhar mais do que você perder. Né? E a maratona em si, ela até como é que eu posso dizer assim? Mas um exemplo disso, porque é uma prova tão longa que às vezes no quilômetro 8 a panturrilha doeu, você acha que vai tudo por água abaixo, mas aí no 15 já melhorou. Então, tipo assim, é uma montanha-russa, igual você falou. Você começa muito bem, você cai, depois você encaixa de novo, aí você cai, aí no final você tira força de não sei da onde, que é um exemplo da vida, de tudo. É o que você falou, não é um processo linear. Porque se fosse... Não é. É isso aqui o tempo todo. Então, é saber lidar com esses momentos que... Talvez também, quando tá tudo bem, não tá lindo e maravilhoso, e sou o rei, e também quando o trem tá lá embaixo, aí acabou, não dá, vou largar a prova aqui no 8. Né? Porque aí, exatamente, é ter essa resiliência, esse poder de acreditar mesmo no processo. E vamos, nós treinamos para isso, vamos embora. E o que eu acho muito legal... Desculpa te cortar, né? Porque assim, não sei se você teve essa percepção, mas... O Renatão também que correu, não sei como é que estava no seu grupo lá, mas a gente corre com muita gente o tempo todo, né? Tipo assim, as pessoas estão no mesmo objetivo que nunca nem se conheceram e de repente você tá ali, o cara vai tomar água. Pô, uma coisa que me marcou passando naquela parte lá do fundo ali, aquelas ruas mais de calçamento, sem muita torcida, um silêncio. E assim, só barulho de tênis. Pá, e 60, 70 pessoas passando junto. Todo mundo em busca da mesma coisa, se ajudando ali, precisa de uma água, sinalizando. Olho de gato. Isso pra mim eu acho que tipo assim, é muito legal assim da corrida, né? Tirando a galera, que eu gosto de falar isso, né? Eu falei isso na festa que a gente estava sábado com os meninos. Quando chega no quilômetro 30, 32, começa a gritar, é agora que começa, é agora. Porra, que raiva que eu tenho disso. É o que tem muito hoje aí, que eles falam, é a hora que todo mundo quebra. Acaba que a pessoa fica tanto com foco nisso. Desse quilômetro 32 ao 36 ali, tem muita gente que quebra, eu acho que fica pensando nisso aí durante a prova. Eu acho, e eu não acho que ajuda nada as pessoas ficarem gritando isso, nem todo quem está de fora e nem quem está dentro. Todo mundo sabe que 32, 34, 36, 38 é a hora que você está mais desgastado. Por isso que tendência de ser... Mas já falar isso não ajuda nada. Sim. Então as pessoas... Aí às vezes a pessoa que está ali correndo,
o que ela precisa de um incentivo, ela precisa, tá chegando. Sim, Faltam 10 exatamente. quilômetros, Ué. faltam 12, falta menos de 1 hora. Não, agora que começa. Pô, você correu 30 quilômetros, E agora que começa? Sim, um ano é. para aquilo, e agora que vai começar? Não, já começou faz 1 ano. Falta só isso para acabar. Exatamente. Sabe, isso é uma coisa que me incomodou demais. Eu ouvi isso várias vezes lá. Não me abala, porque eu acho que entra um pouco a experiência também, Sim. de, né, várias provas e tal. E isso Mas não deve derrubar muitas pessoas nessa mas hora. se me incomodou e não me abalou, porque eu tive que fazer tudo que a gente tem que fazer no final, aquele sprint lá para poder chegar, eu tenho certeza que muita gente abala. Não, o cara que tá ali pra roer a corda, velho, na hora que vem isso aí, ele é. Entendeu? Ah, Ele agora olha pro doeu. lado, tem um andando ali já, com a Exatamente. cãibra. Entendeu? E aí um cara desse dando esses gritos de... Eles acham que estão incentivando e na verdade não estão, né? E esse tipo de coisa é um pouco também no trabalho ali, né? Aquela mentalidade de vamos conseguir trabalhar junto. Sim. Você tá com a equipe ali, mais pessoas, às vezes nem é propriamente ali da sua equipe, mas que está associada ali, fornecedores, outros colaboradores, né? Outras pessoas que estão ao redor daquilo que querem fazer acontecer o negócio. Você se apegar todo mundo ali no objetivo e falar, vamos em frente que vai chegar, vai dar certo. É o ponto até que você falou, se a gente não corre sozinho, né? Eu falo por experiência, na hora que eu fiquei para trás ali, 24, 25, o Aguiar ainda voltou, não, vamos e tal, vou ficar aqui com você um tempo. Falei, não, velho, vai com os meninos lá, porque você vai ajudar muito mais a turma lá, porque eu me viro aqui, velho, pode deixar que aqui eu toco até a chegada. E com certeza, tipo assim, se talvez ele saísse naquele momento, ia dar uma certa abalada ali, porque 3 pessoas que nunca tinham feito o tempo, é muito mais difícil puxar o ritmo ali, né, de controlar. E, querendo ou não, você ter um cara ali da experiência do Aguiar e do nível que ele corre, ajuda muito. Aí ele, não, então beleza, ele, então, pô, em 2 segundos ele voltou pro pelotão e, tipo assim, carrega a turma, né? Então, assim, ajuda muito. talvez eu podia falar, não, Aguiar, fica aqui comigo uns 3 quilômetros, velho, pelo amor de Deus, me ajuda, mas, assim, é o que você falou, o resultado hoje dos alunos, né? Tá você, o Braga que treina comigo, o Nilo que treina com o Paulo, pra gente também, e eu acho que o Theo concorda, é tão gratificante quanto muitas vezes o nosso pessoal, você vê as conquistas dos alunos. Então eu falei, não, vai ajudar a turma lá, pô, ali são 3, 4, vai ficar aqui comigo. A gente Vambora. vive esse ciclo exatamente, ué. intensamente com os alunos. A verdade é essa. Ué. E você sabe que é uma coisa que eu falo muito para a turma nossa lá, né? Eu sempre falo isso quando eu tenho a oportunidade de falar isso para os colaboradores, que assim, o meu sonho, o meu papel ali é de fazer com que eles sejam muito melhores do que eu em tudo, né? Eu olho para cada um dos colaboradores e falo, nossa, cara, como eles já são, né? Vários deles já são muito melhores que eu em várias coisas, e óbvio, mas que eles sejam muito foda em tudo que eles fazem. Porque eu falo e no final eu falo com eles brincando que é o seguinte, porque aí eu vou ter certeza que eu vou estar em casa e vocês vão estar trabalhando e fazendo tudo direito. Né? É uma forma brincando que eu digo para eles tentarem entender por que é importante. E isso traz mais satisfação para a gente. Né? Quando você sabe que, que a empresa está rodando, que as pessoas estão lá, estão entregando, sabem o caminho, se comunicam, conversam, fazem as coisas acontecer, é muito mais gratificante do que você ter que estar lá resolvendo para todo mundo o problema, tendo que ir lá e resolver, não conseguir dormir direito pensando no problema. É muito mais desgastante para a gente. Com certeza, mas leva tempo, né? Leva tempo demais. Leva tempo, por Não isso que é o cheguei lá, processo, né? Por isso que a gente tem que acreditar no processo. Pô, nós vamos chegar nisso? Pô, vamos acreditar. Né? Eu tô lembrando da minha... Você contando agora, pô, você estava em pelotão. Ano passado, na minha primeira maratona, na hora que você chega ali no 30, realmente, é muita gente falando, pô, agora que começa. É na minha primeira maratona, cara. E assim, pô, já tô cansado pra caramba. Imprimi um ritmo mais forte, né, do que eu deveria. Pô, e pra mim ali, ver aquele tanto de gente parando, né, aquele tanto de gente quebrando, gente, é difícil demais. Mas aí vai no ponto. Pô, vamos lá, vamos acreditar, vamos acreditar. Aí chega, você junta com uma ou outra pessoa que está mais ou menos ali no mesmo ritmo, você não conhece, meu amigo, vamos junto. Aí você vai puxar um, ele vai te puxando e vai até o final. É isso mesmo. Né? A minha maratona de Florianópolis ano passado foi exatamente isso. Eu já não tinha mais perna. Né? Eu acho que talvez nem a mente eu não tinha mais. Se não fosse essa pessoa junto comigo me puxando em certo momento e eu puxando ela também, né? Não, e às vezes é o que você está falando. Você está falando isso, essa pessoa me ajudou, essa pessoa está em alguma outra cidade e falou, tinha um cara de laranja, velho, que foi meu anjo da maratona, e você nem sonha, velho.
Entendeu? Tipo assim, o Andrezão, às vezes alguém, velho, tinha um grandão lá de camiseta preta que... Fui atrás dele Eu fui lá. atrás dele, eu fiz o sub-3 por causa dele, velho. No Entendeu? final, e a gente, no às vento vezes, lá, tinha uns 2 caras É, ué. atrás de mim, escondidos atrás de mim. Se É, não olha o ué. meu Se tamanho esse grandão lá, tá aguentando, eu Vai também ver, tenho pô. que ir. Não, ó, eu contei pros meninos, já mais quebrado ali no 38, o cara daqui de BH, mas eu não conhecia, nunca tinha visto. Aí ele encostou do meu lado, ô, Theo, BH, eu, beleza. E ele falou, 2022 eu tava no pelotão com o César. Aí eu falei, pô, bacana. Ainda brinquei, a gente tava melhor que aquela velha, né? Mas eu falo assim, é como que marca, né? Assim, às vezes a gente... assim como na vida também, às vezes na empresa ali, uma palavra que você dá com um colaborador que às vezes é tão simples, mas o cara às vezes fala assim, pô, velho, o André falou isso comigo, o Renato falou meu nome, por exemplo, velho. O cara ganha o dia, velho. É um cara que você fala assim, ô, vamos junto aqui. Você não pergunta até o nome, velho. Eu lembro que ano passado em Londres, no finalzinho, véio, japonês, não sei, não falava nem a língua, velho. Mas assim, só de encostar do lado, você já olha, bora. E vai junto, velho, um do lado do outro, e troca água. É isso, velho. Eu acho que o legal, acho que da maratona, especificamente a maratona, é isso. Ela é muito... Ela é muito pô, a palavra me fugiu, mas ela é uma representatividade do que a gente vive no mundo mesmo, assim. Da vida, do Ensina, trabalho, castiga. ué. diversidade, Cresce. inclusão, gente Ué. de tudo que é tipo, né? Que muitas cara? vezes a gente não depende só da nossa força, velho. Você viveu isso em Buenos Aires, velho. Que você viu que, tipo assim, sua perna não foi, alguém teve que te carregar. Então, assim, você vai entender que às vezes na sua empresa você não vai conseguir carregar a sua empresa sozinho. É isso. Entendeu? Véio? Então, assim, Você são depende das lições que a pessoas. gente tira, exatamente. Às vezes é aquele cara lá devagarzinho, lá de trás, que no início você, nossa, aquele cara tá lento. É o cara que vai vir e te pegar lá no chão e te levantar, vão comigo. Então, assim, são lições que a gente tira para a vida pessoal, do trabalho, que eu acho que, assim, a maratona não é só correr, né? Que a gente brinca, não é só a corrida. É muito maior do que isso. É um processo longo, cara, Sim. e gratificante, né? Traz ué, tantas doido. coisas boas, né? Que se você souber respeitar seu corpo, entender, evoluir passo a passo, ele é muito bom, ele te traz muita coisa boa. Não, é o que eu falei, assim, a gente vive tanto nessa bolha. Ontem eu estava no encontro da turma lá da célula. Para eles, uma maratona é algo assim, é o que a gente falou no café da manhã do hotel, é completamente fora da realidade. Às vezes ali no nosso meio, tipo assim, pá, o André fez 2:49, fiz 3:08. Nossa, eu tô muito lento ainda, por exemplo. Mas na hora que você abre isso, você fala, velho, eu não aguento correr 10 quilômetros. Quanto tempo? 3 horas? Que isso, 3 horas correndo, vai, você tá louco, vai comer. De carro cansa dirigir 3 horas, você fica cansado. Então, assim, o feito de se fazer uma maratona é algo que todo mundo que cruza a linha de chegada tem que comemorar. Tem que comemorar. Porque E eu acho não que é pra pra todo qualquer- mundo. Eu acho que é para Uhum. todo mundo. Eu acho que todo mundo que quiser e É, que se tiver propor, né? vontade, Sim. se propor, eu acredito de verdade que é para todo mundo. Assim, Mas todo é um mundo processo. tem É. Com boas processo, avaliações então, médicas, tudo, Sim. eu acredito que... Não é assim, tô falando que não é da Chegar noite pro e dia, fazer. chegar e fazer, mas é para todo mundo. Ah, eu tenho um sonho de fazer uma maratona. Você é capaz de Sim. fazer uma Mas maratona. hoje a maioria quer isso. Acordou, Não. viu o amigo amanhã, ser maratonista, eu exatamente. quero fazer a maratona. Como que faz para fazer maratonista? Pô, aí você não consegue nem dizer para onde você começa. Sim. Mas é igual na empresa, né? Ah, pô, vou traçar uma meta, eu quero faturar 1 bilhão no ano. Quando você fatura hoje? Já fatura 100 mil. Pô, calma, cara. Né? Vamos Expectativa e criar realidade, estratégias, exatamente. né, para que isso aconteça. Eu né? acho que, mas eu sou muito, e eu falo isso porque eu gosto de incentivar pessoas que têm mínimo de interesse assim, em fazer. Eu sou totalmente a favor de incentivar os esportes, né? Então, assim, a pessoa fala assim, pô, que legal, que eu gostaria de começar a correr, quem sabe um dia fazer uma maratona. Eu tenho um sonho de um dia fazer uma maratona. Cara, é possível. Eu não preciso nem olhar para a totalmente pessoa. Se eu possível. ouvir, independente de olhar para a pessoa, eu acho que é totalmente possível. Pode levar, dependendo da pessoa, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas é É possível. possível. Boa. Aqui, 1 minuto e meio ali, o papo foi bom, rendeu bem. Vamos deixar aí o final para vocês, se quiserem passar uma mensagem aí para a turma, né? Assim, vai ter que ser um pouquinho rápido, 1 minuto, mas deixa uma mensagem final aí para quem Para está empresários, assistindo, pra empreendedores que não exatamente. correm, ou que correm. Eu acho que não é somente sobre a maratona, né? De você ter um objetivo, acreditar no objetivo, né? Que não seja corrida também, né? Que seja outro esporte, o esporte realmente ele é transformador, mas tem um objetivo e vá atrás dele. Né? Acho que esse é o grande ponto, né? Porque a maratona é possível, como você falou, mas às vezes está muito distante para alguma pessoa, mas comece. Sim. Acho que o simplesmente ato de começar
a fazer algo diferente, de você pensar em ser melhor amanhã do que hoje, já é transformador. Né? Boa, perfeito. Eu acho que minha mensagem para os empreendedores, né, que como nós aqui, todos nós inclusive, a gente sabe o tanto que é sofrido o dia a dia, a gente sabe o tanto que é intenso, o tanto que a gente tem altos e baixos, e a corrida pode ter um papel chave para ajudar nesse anseio, né, na calma do dia a dia, trazer um pouco mais a centralidade ali para o dia a dia dos negócios. Então, eu acho que a corrida pode ser um grande benefício. E nós da Tel Esporte agradecemos aí a presença de vocês dois. Valeu. Dedicar uma horinha do tempo para a gente discutir muito em cima disso aí, dessa maratona e negócio. A gente sabe que são dois empresários de sucesso. E agora é aguardar a próxima linha de chegada, né? Isso aí. Vamos ver qual será, né? Valeu demais, galera. Espero que todos tenham gostado. Agradecer o Renatão, o André aí, mais uma vez, por estarem com a gente. E ficar ligado nos próximos aí, que vai vir muita coisa boa aí para todo mundo, com certeza. Valeu!